Olá pessoal, vamos então para a quarta aula de termodinâmica. Nessa aula a gente vai abordar a primeira lei da termodinâmica para os sistemas com escoamento. Então, nessa aula temos os seguintes assuntos: falar dos sistemas com escoamento, que são os sistemas abertos, definir vazão volumétrica e mássica, falar sobre escoamento unidimensional, sobre velocidade média, conservação de massa, que é uma lei auxiliar para a solução dos balanços de energia. Dessa forma, então, a primeira lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle. Então, ao final dessa aula, vocês deverão ser capazes de entender o conceito de vazão e também de escoamento unidimensional, compreender e aplicar a conservação de massa em sistemas com escoamento, entender o conceito de aceleração convectiva e deduzir o balanço de energia para volumes de controle, a partir da primeira lei da termodinâmica, conforme nós vimos para sistemas fechados. Então, começando aqui com sistemas com escoamento, sinônimo também de sistemas abertos ou volumes de controle, eles vão sempre envolver fluxos de massa através da superfície de controle, entrando e saindo, então, do domínio analisado. Então, por exemplo, aquele bocal, que é um dispositivo onde tem a redução da área para aceleração do fluido. Temos a fronteira real, que seria a parede do equipamento, e também, muitas vezes, temos que delimitar as superfícies para definir, né, qual que é a região de interesse, onde que é a entrada, onde que é a saída. Então, por exemplo, que uma área de entrada nessa fronteira imaginária e uma área de saída. Então tem entrada e saída contínua de matéria. Outro exemplo seria um motor a combustão. Então entra o ar e o combustível, ele sofre uma reação química e forma os gases de exaustão. Então temos a entrada de material aqui e aqui, uma saída de gases. Tem também, delimitando, né, como superfície de controle todo aqui o motor, temos também aqui, nesse caso, a produção de trabalho mecânico. Dessa forma, para conseguirmos aplicar as leis básicas que são definidas para sistemas fechados, a gente tem que definir então o conceito de vazão. Dessa forma, converter a lei física para análise de volumes de controle. Então, a vazão pode ser definida em diferentes bases: volumétrica, volume por tempo; mássica, massa por unidade de tempo; e também vazão molar, quantidade de matéria por unidade de tempo, que é mais comum em processos com reação química. Nesse curso nós abordaremos as duas primeiras, praticamente todos os casos daqui para frente. Então, para definir a vazão volumétrica, vamos definir primeiro uma superfície de controle arbitrária, definida por SC, e nela temos uma área infinitesimal, dA, por onde o fluido vai atravessar com uma velocidade v. Após certo tempo, essa área dA ela é deslocada até uma certa posição, devido à velocidade do fluido que está cruzando ali. Aqui já é importante definir o vetor unitário normal, indicado por N em negrito. Então é um vetor que tem um valor de 1, normal porque ele está sempre a 90 graus com a superfície, com a área superficial aqui, onde está havendo o cruzamento do fluido, e está sempre apontado para fora da superfície. Então, após certo intervalo de tempo, um ΔT, o fluido vai ter deslocado um certo volume, dado por esse paralelepípedo mostrado aqui na figura B. Esse vetor velocidade, v, ele geralmente varia com a posição. Então, para determinar a vazão na superfície, precisamos integrar esse volume, essa velocidade v na superfície dA, considerando então esse ângulo θ entre o vetor v e o vetor unitário normal. Então aqui a definição do vetor unitário normal. Ele vai apresentar sempre um ângulo de 90 graus, por isso que é chamado de normal, né? Está normal a superfície. E está sempre apontado para fora.
Como vimos ali anteriormente, a vazão volumétrica é definida como volume por tempo, que vai atravessar essa superfície de controle. Então, pela figura B, nós conseguimos escrever matematicamente uma expressão para o volume de fluido deslocado. Aqui, para não confundir o V da velocidade com o V de volume, vamos definir aqui um V, esse V cursivo aqui para o volume. Então, um volume infinitesimal vai ser uma área infinitesimal, área da base aqui, da superfície infinitesimal, pela altura que foi deslocado, que é velocidade ΔT. Esse produto vetor velocidade vezes o produto vetorial entre velocidade e o vetor unitário normal, ele é dado por velocidade vezes o cosseno, já que o vetor velocidade está no cateto adjacente do ângulo. Então podemos reescrever o lado direito aqui da equação como velocidade, cosseno, dA, dt. Como nós sabemos que a vazão é volume por tempo, eu posso passar esse dt dividindo o lado esquerdo da equação, então eu vou ter variação do volume por variação do tempo igual velocidade cosseno dA. Para determinar a vazão total na superfície de controle, nós temos que integrar então em toda a integração de dA em toda a superfície de controle. Então, definindo aqui dV dt igual a V pontinho, lembrando que o pontinho indica a taxa, então taxa de volume, taxa volumétrica, volume por tempo, igual a integral na superfície de controle da velocidade vezes o cosseno de θ vezes dA. Resumindo aqui então, essa é a expressão para a vazão volumétrica. Podemos também obter uma expressão para vazão mássica pela relação entre massa e volume. Então sabemos que a massa específica é massa por unidade de volume, portanto a massa é dado pelo produto entre massa específica e volume. Então multiplicando a equação da vazão volumétrica pelo ρ, pela massa específica, nós obtemos a expressão para a vazão mássica, que seria a integração na superfície de controle entre ρ, V, cosseno de θ em dA. Então essas são as expressões utilizadas para determinar as vazões volumétrica e mássica. Como então fazer essa integração? Nessa primeira parte da disciplina, nós vamos simplificar. Mas já é bom ter uma ideia aqui. Lá em mecânica dos fluidos, quando entrarmos no assunto de viscosidade e regime de escoamento, nós vamos ver em mais detalhes que o escoamento apresenta um perfil de velocidades devido aos efeitos da viscosidade. Tem-se, de geral, dois regimes de escoamento, que é o regime laminar, onde os efeitos viscosos vão prevalecer, que ocorre quando a viscosidade é muito alta, o escoamento é muito, muito lento ou confinado, na ordem de micrômetros ou até menos. Dessa forma, o fluido que está adjacente à parede ele adere à parede e, pela condição de não deslizamento, a velocidade vai ser zero aqui. Isso propaga um efeito de cisalhamento ao longo de toda a seção, que considerando um tubo de seção circular, formando então um perfil parabólico. No centro do tubo, que é a região mais distante da parede, nós observamos a velocidade máxima. E a velocidade média para um tubo de seção circular, ela é metade da velocidade máxima. Então, temos um perfil aqui. O elemento fluido que está no centro vai cruzar uma dada seção antes dos outros elementos. Temos também o escoamento turbulento, onde os efeitos inerciais vão prevalecer. A maior parte dos escoamentos de interesse da engenharia cai nesse regime. E o perfil é praticamente achatado, devido à característica mais caótica do escoamento. No entanto, existe também um leve perfil aqui, por influência também da viscosidade. Nesse primeiro momento aqui em termodinâmica, vamos considerar o escoamento ideal, onde os efeitos viscosos são desprezíveis. Dessa forma, não tem efeito
Viscoso não tem perfil, então o escoamento vai ser tratado como unidimensional, ou seja, em qualquer ponto da seção, qualquer ponto radial aqui, a velocidade seria a mesma. A velocidade média representa toda aquela seção. Isso então vai implicar que o fluxo é normal, está sempre alinhado a 90 graus, tanto nas entradas quanto nas saídas. E as propriedades intensivas serão uniformes com a posição. Portanto, um valor médio local naquela seção representa aquela variável, então são utilizados no cálculo. Por exemplo, aqui, um compressor de ar, a entrada e saída da tubulação. Aqui nessa área de entrada, uma velocidade, uma temperatura e um volume específico, médio na seção, vai representar então o estado do fluido. O que isso implica na integração da área? Se as variáveis são constantes, esse produto V cosseno pode sair da integração. Então fica o que? Vazão volumétrica vai ser velocidade cosseno, integração da superfície de controle na própria área. Ou seja, eu tenho a própria área. Esse mais e menos, ele sai dessa relação aqui, velocidade cosseno, eu já vou explicar. Ele é importante para a análise das equações na forma conservativa. Para o caso de apenas determinação das vazões, a gente vai desprezar esse sinal aqui, e a gente chega na expressão que é vazão volumétrica, V pontinho, é igual a velocidade vezes a área. Então a vazão volumétrica para o escoamento ideal. Esse produto Vn, ele fornece o sinal se o fluxo é de entrada ou de saída, quando as equações estão na forma conservativa. Então, para a entrada, considerando o escoamento, esse trecho de tubulação que é o nosso volume de controle, o escoamento está da esquerda para a direita. Pela definição, o vetor unitário normal, analisando a entrada, né, está sempre apontado para fora, a 90 graus da entrada, e para a entrada o vetor velocidade vai estar apontando para dentro, ou seja, o ângulo entre eles é 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1, portanto, para a entrada a velocidade ficaria negativa. Na saída, considerando o mesmo escoamento, vetor unitário normal apontado para fora e vetor velocidade também. Portanto, o ângulo entre os dois é zero, estão alinhados. Cosseno de zero é 1, positivo, né? Então, o produto Vn dá um V positivo. Então, o que acontece? Quando nós fazemos análise tanto de conservação quanto de massa quanto de energia, por balanço, os sinais vão ser naturalmente incluídos pelo sentido da corrente, está entrando ou saindo. Então, isso aqui normalmente não é necessário ficar analisando lá. Mas, se analisarmos na forma conservativa, nós vamos ver que naturalmente esse sinal do produto Vn aparece na equação, fazendo sentido da lei física. Quando nós deduzirmos a conservação de massa, eu exemplifico lá. Então, para o escoamento unidimensional, temos a vazão volumétrica, dado pelo produto velocidade vezes área. Para a vazão mássica, mesma coisa. A massa específica seria uniforme pela seção. Então, todos esses termos aqui saem para fora da integração. De novo, só fica a integração da própria área, que dá A, seria a área da seção. Então, a vazão mássica é ρ, VA, produto entre massa específica e velocidade de área. E a relação entre as duas é vazão mássica igual massa específica vezes a vazão volumétrica. Dessa forma, definimos então a velocidade média do escoamento, que é simplesmente a vazão volumétrica dividido pela área. Então vamos chamar aqui a velocidade média de V. Algumas referências trazem as propriedades médias, incluindo a velocidade, como uma barra em cima da variável, seria V barra. No entanto, como na primeira parte aqui do curso só trabalhamos com o escoamento ideal, vamos só representar por V. Entendido então as vazões, podemos definir aqui a primeira lei, que é a conservação de massa. Então, considerando o volume de controle arbitrário,
onde essa linha pontilhada delimita o volume de controle. Temos uma entrada E, representada pelo Ezinho, e uma saída S, pelo S minúsculo. Então, o balanço, fazendo análise sempre por balanço, teremos taxa de variação de massa no interior desse volume de controle no instante t é igual a taxa de escoamento de massa através de E no instante t, portanto a taxa de massa que está entrando, menos a taxa de escoamento de massa através de S no instante t. Matematicamente, a derivada da massa no volume de controle pelo tempo é igual a vazão mássica na seção E menos vazão mássica na seção S. Em alguns casos, teremos diversas entradas e diversas saídas, portanto é importante generalizar essa conservação de massa. Podemos simplesmente aplicar um somatório. Então a variação de massa no volume de controle vai ser um saldo entre todas as correntes de entrada menos as correntes de saída. Essa forma aqui, equação é chamada de conservação de massa na forma de balanço, conhecida também como equação integral da conservação de massa. Lembrando, o escoamento unidimensional, nós podemos simplificar a vazão mássica como ρVA. Na forma conservativa, nós precisaríamos passar todo o termo do lado direito para o lado esquerdo da equação e igualar ela a zero. E teria essa forma: variação da massa no volume de controle pelo tempo, mais somatório das vazões de saída, menos somatório das vazões de entrada, igual a zero. Dessa forma, nós vemos aqui que a saída ficaria positiva e a entrada negativa, que é o que é definido lá pelo produto vetorial velocidade vetor unitário normal. Ou seja, a massa do sistema aqui é conservada, ou seja, o saldo entre variação e o saldo dos fluxos tem que ser nulo. Então, só para ilustrar o sentido, né, de utilizar aquela notação Vn. Para trabalhar nos exercícios aplicados, podemos aplicar direto dessa forma aqui, não tem erro. Uma das simplificações interessantes é a conservação de massa para regime permanente. Os processos contínuos, normalmente, eles vão estar considerados em regime permanente, que é a mesma coisa que estado estacionário, e a definição de permanente é que nenhuma propriedade vai variar no tempo. Portanto, as derivadas no tempo serão nulas. Estou escrevendo aqui o balanço de massa. Esse termo, nosso termo transiente, vai ser nulo. Derivada de uma constante é zero, portanto, essa derivada é cancelada. Dessa forma, a conservação de massa para regime permanente diz que o somatório das correntes de entrada é igual ao somatório das correntes de saída. Outra simplificação interessante, importante, é quando o escoamento, além de ser permanente, ele também é incompressível. O escoamento pode ser considerado incompressível para o escoamento de líquidos e também para o escoamento de gases sob certas condições. Do regime permanente, nós vimos que o somatório de vazão mássica que entra é igual ao somatório da vazão mássica que sai. Lembrando que vazão mássica é massa específica vezes vazão volumétrica. Fluido incompressível, o ρ é constante, portanto ele sairia para fora do somatório. Como eles são iguais, eles podem ser cancelados. Então, o somatório das vazões volumétricas de entrada é igual ao somatório das vazões volumétricas de saída para escoamento permanente e incompressível. Para ilustrar melhor, vamos fazer o exercício 2.1. Então tem água escoando em regime permanente pela junção de tubos, mostrado abaixo. Na seção 1, temos a informação da vazão volumétrica. Na seção 2, a velocidade média foi fornecida e uma porção do fluido é direcionada para o aspersor, que seria a seção 3, que contém 100 furos de 1 mm de diâmetro cada. Então, assumindo o escoamento uniforme por todos os furos, determinar a velocidade de saída dos jatos e a vazão mássica na seção 2 e 3. Considerar a massa específica da água
998 kg por metro cúbico. Então, relembrando a metodologia, nós temos que definir e descrever o problema que está sendo pedido, esboçar o diagrama, listar as propriedades necessárias para a solução, listar também as hipóteses e as leis físicas, também as considerações feitas, fazer os cálculos, obter a solução e analisar também, discutir os resultados. Então aqui o problema seria determinar velocidade na seção 3 e as vazões máxicas na seção 2 e 3. A principal hipótese é que o escoamento é permanente e incompressível. Então, como esboço, temos vazão volumétrica na seção 1, velocidade na seção 2 e também definida a seção 3. As vazões ou as velocidades, das seções, elas são relacionadas pela conservação de massa. Então, como o fluido é incompressível e em regime permanente, nós podemos aplicar diretamente que o somatório das vazões volumétricas das entradas tem que ser igual às vazões volumétricas da saída. Ou seja, temos uma entrada, V1, a seção 1, e duas saídas, seção 2 e 3. Ficaria V1 igual a V2 mais V3. Portanto, listando aqui as informações, sabemos que a vazão volumétrica é a velocidade vezes a área. Abrindo então as vazões volumétricas das seções 2 e 3, temos que vazão volumétrica em 1 vai ser igual ao somatório entre velocidade 2, área 2, mais velocidade 3, área 3. Isolando V3, que é o que é necessário para ser determinado, falta então definir a área de cada seção. Nessa primeira parte consideraremos tubos de seção circular, onde a área vai ser igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Existem alguns outros dutos, normalmente quando o tubo não tem seção circular ele é chamado de duto, mas para diferenciar um de outro. Então, falando de tubo, pode ficar subentendido que é seção circular. Esses outros tipos de tubo, de duto, de seção quadrada, triangular, vão ser abordados principalmente lá em mecânica dos fluidos. Então, chamando de equação 1, primeiramente, necessário determinar a área das seções 2 e 3. Então, a 2, o diâmetro foi fornecido 2 cm, ou 0,02 metros. Substituindo os valores, fazendo o cálculo, temos a área de 314,16, 10 a menos 6 metros quadrados. Determinando a 3, lembrando aqui, o furo tem 1 milímetro de diâmetro, que é 1 vezes 10 a menos 3 metros, no entanto, são 100 furos. Então temos que multiplicar por 100 a área de cada, 100 vezes a área de cada furo, para dar a área total dessa seção 3. Substituindo os valores, a área 3 tem uma área de seção de escoamento igual a 785,39, 10 a menos 7 metros quadrados. Então, listando todas as informações, agora conseguimos resolver para a velocidade 3. Substituindo os valores, todas as informações no SI, e a velocidade na seção 3 é 8,15 metros por segundo. Apenas conferindo aqui as dimensões, o primeiro termo, V1 bolinha, vazão volumétrica, metro cúbico por segundo. O segundo termo é velocidade, metro segundo pela área, vezes a área, metro quadrado. Embaixo, área. Então tem o metro cúbico por segundo dividido por metro quadrado, que tem as dimensões de velocidade, espaço por tempo. Então agora, para resolver a letra B, o item B, vazão máxima 2 e 3, nós já sabemos as áreas das seções e também as velocidades. Então podemos aplicar diretamente a equação da vazão máxima. Portanto, na seção 2, temos que a vazão máxima será massa específica da água, velocidade 2, área 2. Então, substituindo os valores, temos que a vazão máxima na seção 2 é 0,658 kg por segundo. Na seção 3, agora com as propriedades V3 e A3, também substituindo os valores, a vazão na seção 3 será 0,639 kg por segundo.
Então, como comentários para esse exercício, essas vazões 2 e 3 elas poderiam ter sido obtidas por balanço de massa também. Portanto, nós podemos conferir se os cálculos estão corretos pelo próprio balanço. Como temos uma entrada, seção 1, e a saída, seção 2 e 3, posso escrever a conservação de massa dessa forma. Massa 1, vazão mássica 1 é igual a vazão mássica 2 mais vazão mássica 3. Então, dos resultados, temos aqui M2 e M3. Portanto, a vazão mássica que está entrando é 1,297 kg por segundo. Como foi fornecida a vazão volumétrica na seção 1 e também conhecemos o fluido na condição de escoamento, a mesma vazão poderia ter sido obtida diretamente da relação vazão mássica vazão volumétrica. Ou seja, 998 kg por metro cúbico vezes 0,013 metro cúbico por segundo. Fazendo o cálculo, os valores batem, então fecho o balanço aqui. O cálculo está correto. Então essa lei de conservação de massa ela é normalmente auxiliar para solucionar os balanços de energia. Já então definida a conservação de massa, nós podemos definir o que é aceleração convectiva. Então considerar um escoamento permanente, incompressível, para uma tubulação onde tem uma diminuição de área. Entra então na seção 1 de diâmetro 1, a velocidade 1. A seção 2 tem metade do diâmetro. Qual seria a velocidade? O fluido vai acelerar ou desacelerar, e qual é a relação entre a velocidade do fluido e o diâmetro da tubulação. Então, nós sabemos que em regime permanente nenhuma propriedade varia com o tempo. Sabemos também que para fluido incompressível a massa específica é constante. Portanto, podemos utilizar direto o somatório das vazões volumétricas. O que entra é igual ao que sai. Portanto, V1 igual a V2. Abrindo a vazão em velocidade vezes a área e a área para a seção circular, πd² sobre 4, temos isso. Velocidade 2, πd² sobre 4 é igual a velocidade 1, πd1² sobre 4. Nós queremos saber o que acontece com a velocidade 2 em comparação com a V1. Então vamos isolar aqui o V2 e substituir também a informação de que o D1 ele é 2 vezes o D2. Então temos aqui V2 igual a V1, aí aqui em cima ficaria πd1² sobre 4, substituir o D1 por 2 vezes o D2, e embaixo o que passou dividindo aqui da equação. Ou seja, o π sobre 4 é cancelado, e o diâmetro 2² também é cancelado. Então o que sobra é que V2 vai ser igual a V1, 2 multiplicado por 2², ou seja, a velocidade 2 vai ser 4 vezes a velocidade de V1. Ou seja, mesmo para um escoamento permanente, o fluido pode sofrer aceleração. Essa é chamada de aceleração convectiva, devido a variações no espaço, no caso, variações na área da seção. Então a relação entre velocidade e diâmetro ela é inversamente proporcional e quadrática, ou seja, diminui, no exemplo que é diminuindo a tubulação, o diâmetro da tubulação pela metade, a velocidade aumenta por um fator de 2², ou seja, 4. Portanto, esse fenômeno é conhecido como aceleração convectiva e ele ocorre devido à alteração da área da seção do escoamento. Esse tipo de aceleração pode ocorrer, então, tanto em regime permanente quanto transiente. Está relacionado com a área do escoamento, ou seja, uma aceleração espacial. Definido, então, conservação de massa, nós podemos deduzir nossa primeira lei da termodinâmica, que seria o balanço de energia, para os sistemas com escoamento. Considerando o volume de controle arbitrário, novamente, aqui delimitado pela linha pontilhada, temos a entrada de massa, saída de massa, e essa vazão, esse fluxo de massa, ele vai carregar uma energia, que pode ter as parcelas, que tem as parcelas de energia interna, energia cinética e energia potencial. Além disso, tem a interação entre o volume de controle e a vizinhança por processos de calor
de trabalho. A energia total carregada pelas vazões, ela é dada pelas parcelas, né, potencial cinética, interna cinética potencial, multiplicada pela vazão mássica, ou seja, a taxa de energia total que está sendo transportada pelo fluxo. Então o balanço de energia fica, de novo, equação de balanço é a taxa de variação de energia no interior do volume de controle igual taxa líquida de energia transferida por calor para o volume de controle no instante t, menos a taxa líquida de energia transferida por trabalho a partir do volume de controle no instante t, pela nossa convenção, mais um saldo, né, uma taxa líquida de energia transferida para o volume de controle devido ao fluxo de massa, pelo aquele fluxo, né, atravessando a área, tanto de entrada quanto de saída. Matematicamente, temos a derivada da energia total no volume de controle no tempo, igual a um Q bolinha, nesse caso aqui já é a taxa de transferência de calor, menos a taxa de trabalho, seria a potência, mais o saldo então entre energia total, taxa de energia total que está entrando e taxa de energia total que está saindo, devido às vazões. Então, como existe esse fluxo de massa pela entrada e saída, temos um termo adicional de energia mecânica. Ele é denominado trabalho de escoamento ou energia de escoamento e está relacionado com a pressão do fluido. Então, relembrando a definição de pressão, pressão é força sobre área. Portanto, a força pode ser escrita pressão vezes a área. E também, lembrando a definição da taxa de trabalho, que seria a potência, ela é dada entre o produto da força pela velocidade. Substituindo essa força pela pressão vezes a área, nós temos que o trabalho de pressão, a taxa de trabalho de pressão, é dado por pressão vezes área vezes velocidade. Além disso, esse produto, né, área vezes velocidade, ele é a nossa própria vazão volumétrica. Então podemos escrever a taxa de trabalho de escoamento como WP, pontinho, então a taxa de trabalho, igual pressão vezes vazão volumétrica. Dessa forma, nós podemos abrir o termo de trabalho em diferentes parcelas. Então a taxa de trabalho total, ou potência total, vai ser igual à taxa de trabalho de escoamento, indicada pelo subscrito P, mais taxa de trabalho de eixo, ou potência de eixo, que é definida para agrupar equipamentos com eixo mecânico, como por exemplo turbinas, bombas e compressores, mais outros tipos de trabalho, como por exemplo potência elétrica ou até mesmo dissipação viscosa. A dissipação viscosa é normalmente desprezível em comparação com os outros, com as outras parcelas de trabalho, até porque nós estamos considerando o escoamento ideal, então a viscosidade é desprezível. Então, para facilitar, esses dois termos, trabalho de eixo e outros tipos de trabalho, vão ser indicados por trabalho, taxa de trabalho do volume de controle, também definindo, lembrando, né, a definição do trabalho de escoamento, pressão vezes vazão volumétrica. Podemos escrever o trabalho total como trabalho do volume de controle, mais o saldo dessa taxa de trabalho devido ao transporte de massa, devido à pressão. Então, tem o termo de saída, né? Pressão de saída, vazão volumétrica de saída, menos pressão de entrada, vazão volumétrica de entrada. Por que isso? Né? Por que a saída fica positiva? Pela convenção de que o trabalho realizado a partir do sistema na vizinhança é positivo. Então, esse termo aqui é o saldo da taxa de trabalho de escoamento no volume de controle. Voltando então ao balanço de energia, podemos substituir então a energia total. Então o saldo de energia ele fica dado como vazão mássica de entrada multiplicando as três parcelas de energia na condição de entrada, menos na saída, né? Vazão mássica da saída e os três termos
de energia na seção de saída. Além disso, definimos a taxa de trabalho total, já abrindo nos termos de trabalho de escoamento. Se nós substituirmos o trabalho total e o saldo de energia, temos isso, né? Esse termo aqui é a taxa de trabalho total, e o termo aqui, e o termo destacado, o saldo de taxa da taxa de energia que está atravessando o volume de controle pelas correntes. Então, pela relação entre vazão volumétrica e vazão mássica, nós podemos agrupar esse termo de pressão junto com os termos de fluxo. Para quê? Porque nós conseguimos obter, a partir da energia interna e do pressão e vazão volumétrica, reescrever isso de uma forma que nós podemos definir a entalpia específica, que é uma variável mais útil para ser utilizada nas análises dos sistemas com escoamento. Então, a vazão mássica é igual a ρ vezes vazão volumétrica, ou seja, vazão volumétrica e vazão mássica dividido pela massa específica. Lembrando que a massa específica é o inverso do volume específico, temos então que vazão volumétrica vai ser a vazão mássica multiplicado pelo volume específico. Então, substituindo essa vazão volumétrica lá no termo da energia de escoamento, temos isso. Então fica pressão, vazão mássica e volume específico para a saída menos na entrada. Aplicando então a distributiva do sinal aqui, nesse termo, então a taxa de trabalho do volume de controle fica negativa, o termo de saída que era positivo vai ficar negativo, e o termo de entrada que era negativo fica positivo. Temos então termos comuns aqui, né? Vazão mássica de entrada, vazão mássica de saída, igual aos termos de fluxo. Então podemos agrupar esse termo da pressão com esse termo de fluxo e esse termo de saída da pressão com o termo de saída do fluxo. Ou seja, o PE-VE vem somando aqui e o PS-VS vem somando aqui. Na definição da entalpia, temos que a entalpia é energia interna mais produto PV. Portanto, temos aqui no termo de entrada, termo de fluxo de entrada, uma entalpia E, e no de saída, uma entalpia HS. Ou seja, chegamos então na forma final do balanço, da equação geral do balanço, isso para uma entrada e uma saída. Podemos ainda generalizar para diversas entradas e diversas saídas, substituindo, colocando, né, um somatório nas correntes. Então, somatório de entrada, somatório de saída. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica para sistemas com escoamento, ou seja, para volume de controle. Então, ela nos diz, né, que a variação de energia no volume de controle no tempo vai ser igual ao saldo entre processos de transferência de energia, por calor ou por trabalho, mais o que está sendo transportado para dentro, pela vazão, menos o que está sendo transportado para fora, também pela vazão de saída. Uma forma de simplificação seria balanço de energia em regime permanente. Novamente, igual fizemos lá na conservação de massa, nenhuma propriedade varia no tempo para a condição de regime permanente ou estado estacionário. Portanto, a derivada do tempo vai ser nula. Ou seja, essa seria a expressão do balanço de energia para regime permanente. Uma outra forma alternativa seria utilizar o balanço de energia na forma aberta, ou seja, energia que entra é igual a energia que sai no volume de controle. Nessa forma aqui, os sinais da convenção que nós tínhamos definidos lá, eles são desprezados. Então os dois lados da equação são escritos todos positivos. Então fica taxa de calor que está entrando, mais a potência relacionada com o trabalho que está entrando, mais o fluxo de energia pelas correntes que está entrando é igual ao que está saindo. No entanto, aqui é necessário definir o que é entrada e o que é saída nos processos de transferência por calor e trabalho. Então, deve-se identificar antes, na análise, né, do problema, se esse termo vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito da equação, ou seja, se entra ou sai.
Por exemplo, calor que entra. Calor adicionado seria, por exemplo, aquecimento do fluido, uma potência de entrada, uma potência proveniente de uma fonte externa que está sendo adicionada ao fluido, que seria o caso de bombeamento ou compressão. Um calor que sai seria o calor retirado, pode ser a dissipação de calor para a vizinhança ou até mesmo processo de resfriamento. E por último, um calor que sai, uma potência que sai seria uma potência que é produzida pelo fluido do volume de controle, ou seja, uma turbina que extrai energia, né, do escoamento e transforma isso em potência de eixo. Isso seria uma potência de saída. As duas formas são equivalentes. Na forma mais geral, anterior, né, o sinal é automático. Aqui só precisa ser definido isso na análise. Então fica a critério de vocês qual é mais fácil de utilizar. Então nessa aula nós vimos conservação de massa e de energia. Elas são a base agora para as últimas duas aulas de termodinâmica, onde vamos abordar os principais equipamentos e depois integração deles em processos com dois ou mais equipamentos. Então até mais.